Te perguntar da questão do aborto, do Guto Zacarias, que é do seu partido. E qual é a sua opinião? Assim, como foi aquilo pra você? E qual a opinião sua e do seu partido a respeito do aborto? Vamos começar pelo final. O partido é a favor da manutenção da legislação atual. Ou seja, é um partido que é contra a alteração na nossa legislação e contra esses movimentos para o aborto que, vamos dizer, tornam a morte de crianças algo natural. O partido é contra aborto. Sim. Tá. O Guto, formalmente, sempre foi contra aborto também. Agora, o Guto teve um relacionamento todo errado. Todo errado. Tanto ele, imagino também as moças estavam erradas no relacionamento que eles tiveram. O Guto se comportou muito mal no processo. O Guto é um ser humano. Ele fala as coisas dele e ele pode, na vida íntima, eventualmente não cumprir aquilo que ele fala. E foi muito ruim para ele. Muito ruim. Ele se comportou de uma maneira muito errada. E qual é a pior parte do comportamento dele? Não só na relação com a moça, porque no fim do dia, o perdão que o Guto vai ter tem que vir de três entes. Da moça, da criança, que infelizmente com essa história ficou pública, vai saber tudo o que aconteceu um dia na vida dela, e de Deus. São esses três elementos. A isso compete essa briga. A moça o perdoou, a relação dele já se resolveu, porque era uma briga de casal. Briga de casal as pessoas falam horrores. E ele propôs coisas, só que foi muito ruim. Só que eu vou falar a pior parte. A pior parte é que o Guto é um líder para jovens negros e jovens pobres. O Guto é gigantesco, classe C, classe D. Ele é um exemplo de um líder negro inspirador. E as comunidades mais periféricas, e inclusive isso acontece muito nas famílias negras, a formação da família ela é precarizada. Então você tem muita família sem a presença paterna. Família que você tem a mãe e o pai abandona, o pai não dá atenção. E o Guto, infelizmente ter se envolvido numa história dessa, ele repete o ciclo, que é muito ruim. Então o Guto agora, essa história serviu para alertar, não só eu falei, mas ele sentiu no coração dele, porque o Guto foi exposto de uma maneira muito ruim. Falei, tá na hora agora de você quebrar o ciclo. Você tem que usar essa história para mostrar que você estava errado e que você tem que mostrar a importância, assim, pô, meter o boneco, ame essa criança e torne essa criança um objeto central na tua vida. E ele tá agora, e ele é muito tímido sobre vida pessoal, então ele tá agora aparecendo no público com os filhos e ele tem que falar sobre isso, porque isso, a maior problema social do Brasil é a ausência paterna. Ela atinge todas as outras coisas. Falta de segurança pública. Quem é o menino que comete o crime? Mais do que um menino pobre, é um menino que não teve pai. A relação entre cometer crime e não ter pai próximo é gigantesca. Então, este foi o grande problema da história. E foi uma história... Nós temos que apoiar o Guto, porque o Guto é um grande deputado. Isso foi uma coisa que incidiu sobre a vida pessoal dele, por mais que seja uma coisa contraditória com o discurso dele. Só que o Guto precisa do arco de redenção. O que todos nós falamos no partido Guto é: você tem que ter seu arco de redenção. O que é o arco de redenção? É não esconder, é não fingir que não aconteceu, e é pegar o problema, assumir, vir a público falar. Porque se ele foi perdoado pela esposa, pela moça que ele teve essa relação, ela não é esposa dele, e ele está cuidando do filho, ele paga a pensão e ele está próximo do filho, eu não vou me imiscuir na relação dela. Agora, ele como líder, ele tem que dar o exemplo de que isso passou. E agora é a jornada dele. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal.